Então, agora, a gente vai colocar, então, o Red Dot, né, para que durante a palestra a gente não tenha conversas paralelas, nem nenhuma interferência. E aí a gente vai, então, dar início à nossa palestra e que Deus ilumine a nossa amiga Rua Estrela. Monge, é com você. Você é o rei do Red Dot. Por favor, coloca o Red Dot aí para nós. Eu estou descendo, tá? Para a Rua subir. Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos na Luz na Senda. Mais uma noite maravilhosa, depois de um final de semana lindo, depois de Natal, de muita festa, né? Que bom poder estar aqui, reencontrar cada um de vocês, poder nos unir nesta noite, nessa sala de estudo, onde podemos buscar o entendimento. Eu escolhi o tema, o reflexo, e vou também entrar com uma partezinha do Evangelho, capítulo 17. Então, tenho aqui algo que diz: em resumo, naquele que nem sequer recebe a ideia do mal, já o progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 7. Vamos dar início então. Allan Kardec, no entanto, no capítulo 17, item 4, diz: o Espiritismo deixa claro que o verdadeiro espírita seria reconhecido não só por este aspecto moralizador, mas igualmente pelos esforços que emprega para domar as más inclinações. Neste ângulo, encontramos o outro estágio, aqueles que a ideia do mal acode e é repelida. Será reducionismo definir o processo renovador da vida íntima por meros critérios de aparência exterior. Ser espírita é uma vivência ética que reflete a um só tempo, induz profundas metamorfoses no campo da mente. Desta forma, deixa de ser um conceito religioso para alcançar o patamar da sagrada viagem pelos caminhos da alma, através do autodescobrimento e da conduta. No reino mental, encontramos complexo mecanismo que operam a formação da personalidade como sendo uma identidade temporária do espírito. Nas sendas evolutivas subconscientes, consciente e subconscientes são níveis que interagem em perfeita sinergia, com funções específicas. Na vida subconsciencial, encontramos o reflexo e a emoção induzindo para o consciente o projeto das ideias que vão consubstanciar atitudes e palavras nos rumos da perfeição ou no cativeiro das expiações dolorosas. Portanto, a cadeia reflexo, emotividade, ideia, ação, palavra compõem a fisiologia da alma. Os reflexos são como personalidade indutoras, estabelecendo o automatismo dos sentimentos externados em atitudes e palavras. Nesse circuito, vivemos e decidimos, progredimos ou estacionamos. Não será incorreto
conquanto os muitos conceitos definir personalidade como sendo núcleos dinâmicos e gentores de sentimentos funcionando sobre automatismo mental. Continuo. São essas muitas personalidades construídas nas múltiplas vivências da alma que formam os alicerces das inclinações humanas, tendências, impulsos, desejos, intenções e hábitos. Na usina da mente, o pensamento exerce a função de supervisão ininterrupta da rotina mental sobre a gerência da vontade, expedindo ordens de aprovação ou censura pela utilização da inteligência, a qual decide e avalia os estímulos recebidos da vida. Somente depois dessas intrigadas operações e que são acionados os sentimentos que esculpirão a natureza afetiva de toda essa sequência, conduzindo a alma a perceber os ditames da consciência nesse calendoscópio de movimentos sublimes da alma. Por isso, os pensamentos precisam ser muito vigiados para não induzirem as velhas emoções, as quais associamos às experiências da atitude, conforme os roteiros que escolhemos ao longo de milênios. Nessa sequência da vida mental, encontramos o reflexo matriz do interesse pessoal, como sendo a origem da rotina das operações psíquicas e emocionais, as quais convergem para o que nomeamos como personalismo, a parcela patológica do ego. Assim, declinamos porque o interesse individual em si e uma necessidade para o progresso. Seu excesso, no entanto, gerou essa fixação prolongada da alma no narcisismo, a paixão pelo que imaginamos ser. Com razão, asseveram os orientadores espirituais da codificação. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradora que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levam o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira na corda do interesse pessoal para que o fundo fique à descoberta. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que quando se patenteia, todos os admiram como se foram um fenômeno. Devido a esse arcabouço psicológico de personalismo, vivemos preponderantemente em torno daquilo que imaginamos que somos, sustentados por convicções e hábitos que irrigam todo o cosmo pensante do ser com ideias e sentimentos irreais ou deturpados sobre nós mesmos. São as ilusões, suas manifestações mais salientes e a criação de uma autoimagem superdimensionada em valores e conquista que supomos possuir. Lutamos há milênios com a força descomunal desse reflexo matriz que dirige por automatismo até mesmo a maioria de nossas escolhas. Em razão disso, quando temos um interesse pessoal contrariado, magoamos. Quando feridos, penetramos no melindre. Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traídos,
Caímos na revolta, quando lesados inclinamos para o revide. Entretanto, podemos mudar esse quadro, pois Freud, um dos mais célebres cientistas das ciências psíquicas, dizia que em matéria de impulsos impositava esperança no futuro, por considerar os seres humanos educáveis. O desenvolvimento de novos hábitos constitui a terapêutica para nossos impulsos egoístas. A caridade, entendida como a criação de relações educativas, será medida libertadora dessa escravidão dolorosa nos costumes humanos. O treino da empatia, o aprendizado de saber ouvir, o cultivo do respeito à vida alheia, a cautela no uso das palavras dirigidas ao próximo, a sensibilidade para com os dramas humanos, as atitudes de solidariedade efetiva e renovadora, são autênticos ensaios das qualidades superiores que vão, pouco a pouco, desenvolvendo um novo reflexo do interesse universal, desenovelando as blandícias do altruísmo e do amor, reflexo celeste do Pai, nos quais todos fomos criados distante do mal e da dor. Quando alcançarmos este patamar, podemos afirmar com Kardec, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Então agora, vamos ver o que realmente o Evangelho diz para nós, que é bem claro. Esse bom espírita, esse homem de bem, né? Esses bons espíritas, o que realmente podemos buscar dentro de nós e o que a doutrina nos ensina. O espiritismo bem compreendido, bem vivenciado, leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão, a prática da moral Cristo, oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências em seu alcance moral, ou, se os compreendem, não aplicam a si mesmo. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não utiliza nenhuma linguagem figurada que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza, e daí que vem a sua força, pois ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será então necessário, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, e quanto que pessoas comuns, jovens, recém-saídos da adolescência, aprendem com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade, que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada
de maturidade do senso moral. Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as aprendem, as coisas materiais, estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e com seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas, enxergam apenas um raio de luz insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhe parece banal e monótona. Pede aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos porque não se desenvolvem e acabam se afastando de seus irmãos em crença, pois recuam ante a obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que a facilitará o segundo numa outra existência. E aí eu digo aqui para cada um de nós: por que é tão difícil para nós acatar as regras, acatar tudo aquilo que está no Evangelho? Por que é difícil nos ajustar dentro de uma conduta cristã, quando nos propusemos a estar dentro de uma casa espírita, ou numa sala virtual, ou dentro do nosso lar, ou quando abrimos o Evangelho, nós mesmos tornamos tudo aquilo que está ali mastigadinho para nós, a gente tem por hábito de dizer: isso aqui não é para mim. Por que que nós temos que primeiro modificar as pessoas? Por que que para nós é mais fácil mudar o temperamento de uma pessoa, se o que tem que mudar somos nós primeiro? Ontem nós escutamos tanto sobre isso em palestras, em áudios, que é mais fácil a gente achar na nossa concepção, em chegar aqui na sala, querer converter todo mundo, do que se converter a si próprio. Não podemos enganar a Deus nem a espiritualidade. Podemos sim enganar os homens. Enganar eles sim com palavras doces, né? E dizer a eles que aquilo que eu estou falando é o correto. Mas primeiro, para que isso seja verdade, eu tenho que ser o exemplo. Cada um de nós aqui temos que ser o exemplo dentro da doutrina. Se subimos numa tribuna ou se estamos aqui num mic falando sobre a doutrina espírita, nós temos que praticar primeiro. Nós temos que ter essa ação, né? É ação e reação. Aquilo que fizemos de bom, vamos receber de bom. Aquilo que fizemos com segundas intenções, também vamos receber com segundas intenções. Então, o Evangelho, é claro, e esse reflexo de tudo que somos na nossa vida é o que carregamos lá dentro do nosso subconsciente. São de outras existências, outras e outras e outras que trazemos. E aí, quando nos deparamos com as dificuldades no nosso dia a dia, seja ela material, seja ela amorosa, seja ela familiar, seja ela, não importa o que hoje para nós é difícil, mas a grande vitória nossa é entender o porquê
O que a doutrina espírita nos oferece? Ela nos oferece a nossa própria reforma íntima. É buscar esse reflexo, a reflexão lá no nosso interior, no nosso dia a dia, juntos, com humildade, com serenidade, com confiança. Quando buscamos através do estudo, só ali vamos buscar o entendimento de tudo aquilo que precisamos saber. E um dos melhores caminhos é primordial, é a humildade. Essa humildade de aceitar. Muitas vezes a gente ouve coisas que não gostamos. Às vezes é necessário a gente ouvir, né? E com certeza aquilo que nós ouvimos vai fazer uma grande diferença para nós. Tudo que lemos aqui nesse evangelho aqui, né, vai fazer falta um dia para nós. E quando nós acordarmos, a gente vai lembrar desses momentos aqui, no momento que estamos numa casa espírita, no momento que estamos numa sala virtual, ou no momento que nos deparamos, às vezes, numa mesa, no nosso lar, fazendo evangelho no lar. Muitas vezes fazemos sozinhos, mas achamos que estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Estamos ajudando muitos desencarnados, estamos ouvindo, estamos sendo assistidos pelos bem-aventurados que são os nossos benfeitores amigos. Temos os nossos amigos na espiritualidade que nos amam, que torcem pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Na nossa vida nada é fácil? Não, mas não é difícil. Mas cabe a nós refletir essa semana toda, até entrar o 2011, realmente se somos verdadeiros cristãos, se acreditamos em tudo que falamos, se acreditamos em tudo que buscamos dentro da doutrina espírita, se acreditamos em tudo quando lemos, se praticamos, se realmente estamos fazendo esse reflexo lá, buscando esse reflexo das nossas imperfeições, né? As nossas imperfeições que carregamos lá dentro do nosso eu, lá do teu subconsciente, lá. Ele grita. Ele pode nos acusar e nos mostrar aquilo que precisamos mudar. Não precisamos apontar o erro, os defeitos do nosso próximo. O silêncio, a nossa atitude, a nossa mudança, a nossa ação é a reconquista dessas pessoas que fazem parte do nosso convívio. É isso que é ser um bom espírita, mostrar com atitudes, mostrar com ação. Então aqui diz, aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento moral. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria, pois isso tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual. Então, quando a espiritualidade, esses amigos, ficam acionando ali para nós, para que aquele lado bom que trazemos quando reencarnamos possa assumir o nosso corpo, a nossa mente e dominar tudo aquilo que não é bom. O lado bom, ele tem que prevalecer mais, sempre tem que ser maior, a dosagem tem que ser maior. Quando nós nos prontificamos a estar aqui domingo, de domingo a domingo, buscando nos estudos, na palestra, né, seja ela a prece, seja ela a vibração, se vocês conseguissem, eu sei que muitos aqui conseguem, sentir a harmonia da espiritualidade interagindo em nossos lares, interagindo na nossa matéria, trabalhando o nosso corpo, cuidando das nossas mazelas, cuidando das nossas doenças que a nossa matéria adquiriu nessa existência, acoplando o nosso espírito com a nossa matéria para que a gente possa estar em harmonia, em sintonia. Então, quando aqui fala que quando a gente já tem essa, já
já temos essa qualificação, quando a gente consegue entender, quando a gente consegue praticar, quando a gente consegue refletir lá no seu interior e buscar a essência, essa essência que é milenar, 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 que é o amor. Só o amor vai fazer com que a gente consiga se libertar dessas correntes, das amarras que fazem a gente sofrer, que faz a gente se acomodar, que faz a gente se lamentar, que faz a gente querer sempre se passar por vítima, que faz a gente achar que nada dá certo na nossa vida, que faz a gente achar que não merecemos o que estamos passando. Mas a gente pode acordar, meus amados. Acordar com a doutrina espírita, com as obras básicas que ali nos mostram, nos ensinam como lidar com aquilo que nos incomoda. Eu ontem disse algo para uma pessoa, disse assim, nossa, como é difícil a dor, né? Quando a alma da gente dói, como isso é difícil a gente saber lidar com essa dor. E aí essa pessoa disse assim, a fé, ela é a única que consegue curar essa dor. Mas essa fé, ela tem que ser trabalhada todo dia. Ela tem que ser lapidada todo dia. Temos que acordar e vigiar os pensamentos, fazer uma reflexão todos os dias e não se deixar ser dominado por aquilo que nos atormenta, por aquilo que nos incomoda. Temos um poder imenso sobre o nosso pensamento, que é uma energia maravilhosa que Deus nos manda, que emana através dos seus guardiões, dos seus filhos queridos, que hoje podemos dizer que são esses espíritos verdadeiros, qualificados, que conseguem nos ver com olhos de amor. E nós estamos buscando isso aqui, nesse plano de provas e expiações. Estamos tentando, pelo menos, nos tornarmos libertos, pelo menos, de tudo aquilo que ainda nos incomodam, porque muitas coisas ainda nos incomodam. E aí diz, o verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Então, é tudo aquilo que eu disse. Se eu tenho a tendência de ser uma sofredora, se eu tenho a tendência de achar que sou vítima, se eu tenho a tendência de achar que tudo dá errado na minha vida, se eu tenho a tendência de que não sou merecedor de tudo isso que eu estou passando, vamos fazer uma reflexão. Será que nós somos merecedores? Não podemos esquecer que nós não somos espíritos novinhos. Já somos espíritos antigos, quem sabe milenar, que trazemos já quantas reencarnações, buscando sempre cada vez o nosso melhoramento, buscando cada vez a libertação de tudo aquilo que ainda nos incomoda. E cada um de nós aqui sabe o que nos incomoda. E não nos cabe jamais querer apontar aquilo que o irmão, o colega, tem de defeito. Nós temos essa capacidade, porque Deus nos deu a inteligência, nos deu a sabedoria. Uns dizem, mas eu não tenho inteligência. Eu já ouvi muitas pessoas dizer, não tenho essa inteligência, me sinto tão pequeno perante a todos. Ninguém é pequeno, somos todos grandes perante a Deus. Porque Deus fez igual, todo mundo igual. A única coisa que diferencia, um é gordo, um é magro, um é loiro, um é moreno, um é baixo, um é alto, né? Aí vem as outras qualidades, um é rico, um é pobre, uns têm doença, outros não têm. Mas por quê? Existe essa necessidade. Cada um tem algo em tudo isso que eu falei. E aí está o nosso grande crescimento em saber lidar com essa situação. Não nos acomodar, e sim saber lidar, saber buscar aquilo que precisamos para poder sermos ajudados. Não adianta nós sentarmos aqui nessa sala, escolher a melhor cadeira, ouvir uma palestra e dizer, nossa, essa palestra hoje caiu para mim como uma luva. Aí sai da sala, vai para uma outra sala que não tem nada a ver com o que tudo estamos falando. É a mesma coisa que
Entra num ouvido e sai no outro, não pratica, ou nem sequer faz uma reflexão sobre tudo aquilo que ouviu. E ainda reclama, acha que não é merecedor em tudo aquilo que está passando. É como diz Jesus, né? Te ajuda que eu te ajudarei. Eu te ensino a pescar, mas não te dou o peixe. E é isso que nós temos que nos conscientizar. O que é ser um bom espírita? É buscar, é arremangar, arregaçar as suas mangas da sua roupa, das suas calças, enfim, botar a mão na massa, pegar a sua enxada e ir lá, limpar o seu jardim, cuidar do seu jardim. O que é o seu jardim? É a sua consciência, o seu coração, mas não esquecendo nunca o amor, a passividade, a paz interior, o respeito com o nosso próximo, servir sem esperar nada em troca, sem cobrar taxas de reconhecimento, dar sempre o melhor de tudo aquilo que temos. Não podemos dar o que não temos. Às vezes a gente dá aquilo que não tem, acabamos reclamando que só damos e não recebemos nada em troca. Não é isso que Deus quer. E é isso que a doutrina nos ensina, o que é fazer essa reflexão, esse reflexo interior, o que é ser esse bom espírita, é colocar em prática, primeiro consigo mesmo. Eu sempre digo, é que nem a gente vai embaixo do chuveiro, pega um escovão e se esfrega, né? Se lava e diz, ai, tô sujo, e a gente começa a se sentir limpa. É assim é a nossa alma, lá o nosso interior. E como que a gente vai lavar ela? Vai jogar um copo d'água e tomar água para limpar? Não. É os pensamentos, é fazer a sua própria reforma íntima, é renovar as nossas atitudes em atitudes nobres. Hoje já estamos o quê? Quantos dias falta para iniciar o 2011? E o que fizemos das nossas vidas até hoje? O que conquistamos? O que queremos? O que precisamos? Nós pedimos tanto para Deus, tantas coisas, né? Pedimos para Jesus, pedimos para a espiritualidade, mas a gente agradece por este corpo. Pode ser não perfeito, mas agradecemos. Agradecemos a casa que temos, agradecemos por todas as dificuldades que foi imposta por cada um de nós. Então, que possamos nesse momento aqui realmente buscar no Evangelho o que é ser um verdadeiro espírita. Reconhecer sempre as obras que Deus deixou pronta para nós e praticá-las. Nós sempre vamos conseguir se tivermos a vontade firme e determinada. Temos que ter a determinação, temos que ter disciplina, temos que ter força de vontade. Esse é o primeiro passo. Eu quero, eu posso, eu vou conseguir. Eu sou a força, eu sou a luz, eu sou o amor. Eu vou vencer, mas vencer com armas de amor. Se não conseguimos vencer sozinho, se não conseguimos aqui abrir o Evangelho e buscar o alento para o nosso coração, vamos ter então a humildade de pedir ajuda àqueles que sempre estão prontos para nos auxiliar. Mas não adianta a gente só esperar tudo pronto, porque não virá pronto. Nós temos que lapidar muito esse carvão que ainda se encontra escuro e transformar ele em diamante. Não precisamos ser aquele diamante totalmente lapidado, mas dele possa sair as luzes que vai direcionar a todos aqueles irmãos que necessitam da nossa evolução. Muitos precisam da nossa luz, porque nós somos um ponto de referência. A cada um existe uma escadinha. Então, a doutrina espírita, ela é o farol
que veio somente a somar para nós, que veio nos ensinar a ser felizes, a nos libertar de tudo aquilo que não queremos levar daqui para nossa pátria mãe. E aí eu digo as asas da libertação. Nossa, as asas da libertação. Imaginem nós nos libertando de tudo aquilo que ainda nos incomoda, mas nos libertar com passividade, com amor, com respeito. A cada sala que entramos nesse Pautalk, que a gente possa saber respeitar os arrobas, os colegas que estão sempre predispostos a estudar, a ouvir, que a gente possa colocar a cada um nas nossas preces, para que cada um possa ter sempre a perseverança de não desistir do caminho que escolheu. Cada um tem o seu dom próprio, cada um tem a sua luz que nunca vai apagar, só apaga se permitirmos. Então, que possamos hoje aqui, juntos, fazer a sua própria reflexão e dizer obrigada, Pai. Obrigada por nos dar sempre a oportunidade de nos reconhecer, de nos melhorar, né? Que nós possamos nos libertar, que possamos ajudar a tantos que necessitam de um ombro amigo, que cada um que procura por nós nas salas, né? Nos sites, que a gente possa sempre levar uma palavra de consolo, uma palavra amiga, que a gente possa sempre dar a esperança que amanhã será um dia melhor. Mas cabe a cada um de nós buscar esse dia e transformar ele num lindo dia. É como aquela música que eu amo ela e digo, Deus nos deu deu muitas flores, flores a nós. Que possamos ter no nosso coração flores, porque se tivermos flores, nós vamos distribuir flores a todos. E quem não gosta de ganhar flores, quem não gosta de ouvir que é amado, quem não gosta de ouvir que estava com saudade de alguém, quem não gosta de ouvir que aquela pessoa fez falta para ela, todo mundo gosta. Mas que a gente possa dizer com o coração cheio de amor, né? Com sinceridade, que essa virada de ano ela possa ser um recomeço a cada um de nós. O passado ele não volta jamais. Muitas vezes a gente olha, tenta olhar para trás e sentimos saudade, choramos, nos arrependemos daquilo que deixamos de fazer. Não chorem, não. Recomecem. Se tiver que recomeçar da estaca zero, recomecem. Lutem com armas de amor, lutem para a sua própria reforma, assim como nós aqui não somos dono da verdade, nem donos da palavra, mas nós tentamos levar a cada um aqui sempre aquilo que eu gostaria de melhor para mim, eu gostaria de melhor para cada um, sempre. E sempre vou colocar nas minhas preces todas as salas do Pautalk, todas as casas espíritas, todos que se encontram num leito de hospital, todos aqueles que se encontram num presídio, todos que se encontram no orfanato, nos asilos, porque essa é a caridade que Deus espera de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro espírita, porque já conhecemos, sabemos as leis, agora cabe nós fazer a nossa parte. Então eu deixo aqui um forte abraço, mas muito apertado. Que cada um se sinta nesse momento abraçado pela amiga Rô. Que esse ano novo possa trazer muitas bênçãos em nossos lares, às nossas famílias. Que esse ano novo possa nos trazer saúde, para que a gente possa continuar aqui nessa sala, trazendo estudo, trazendo união, trazendo força, ajudando aquele que às vezes quer desistir, ajudando aquele com uma palavra de conforto, ajudando aquele a dizer o quanto ele é amado, o quanto ele é querido,
que a nossa sala Unidos, Sala Luz Nascendo, a sala do Carlos, a sala da Maria, da Fiorella, de tantos aqui no Pautalk, né, possa levar luz. Nós somos um ponto de luz, um ponto de referência a cada um que às vezes entra nesse Pautalk desesperado, chorando, porque perdeu alguém, ou porque perdeu o emprego, ou porque não consegue vencer o vício, ou porque está desempregado, ou porque são tantas coisas que acontecem, coisas tristes que a gente escuta. Então, meus amados, que Deus possa sempre confiar em cada filho que Ele criou, a sua imagem, com tanto amor, com tanta devoção. Se deixem ser abraçados por esse Pai maravilhoso. Deus deu a sabedoria ao homem, nós temos a música, que é bela, que nos acalma o coração quando estamos tristes, que nos dá o equilíbrio quando necessitamos. Então, tudo isso que eu procurei passar aqui, nessa noite, o que é ser um espírita, cabe a cada um de nós realmente buscar dentro dos nossos corações o que queremos de melhor para si próprio. Obrigada, muita paz, muita luz, que os nossos amigos da luz nesse momento possam nos envolver sempre. Um beijo no coração de cada irmão. Tô descendo, Miriam. Obrigada, Rô. É uma linda palestra, maravilhosa. Eu também. É aquele puxãozinho de orelha com amor, né? Carinhoso. Então, meus amigos, agora a gente tirou o Red Dot para que vocês possam colocar pergunta, fazer algum comentário. Esse é o momento. Eu vou fazer uma perguntinha, tá? Já que ninguém pergunta, eu vou fazer uma perguntinha. Eu estava preparando aqui, eu tinha pensado em várias perguntas, mas aí você vai falando na palestra, foi respondendo, né? Aí essa aí eu vou não resistir. Eu vou descer aqui para você subir, tá? Bom, a Miriam pergunta, Rô, por que ainda é tão difícil fazer boas escolhas mesmo quando refletimos e conhecemos a verdade? Será que é certo ficarmos nos preparando eternamente para agir ou devemos tentar, mesmo que falhamos em algo? Bom, a resposta já está ali. Temos que tentar sempre, mesmo quando existem falhas. Tentar sempre. Por quê? Porque ainda existe dentro de nós ainda os apegos e os medos. E como que a gente vai saber se a gente não tentar? Como que a gente vai saber diferenciar as coisas boas das coisas ruins? Tentando. Mesmo que a gente chore, esperneie, né? A gente tem que tentar. Mesmo que eu diga assim, valeu a pena. Hoje eu sei que isso não foi bom para mim. Então eu não vou mais praticar aquilo que me fez mal. Mas tem que tentar, é arriscar, né? Como disse o monge, tem que arriscar. É a mesma coisa, eu estou num trânsito, dirigindo o carro, né? Tem dois caminhos. A sinaleira fechou. Ou eu passo, ou eu paro. Mas eu sei que se eu passar, eu corro o risco de que venha um outro carro e bata em mim. Agora, se eu paro, eu sou consciente que eu parei e estou respeitando as leis. Eu sei diferenciar, mas às vezes a gente não quer esperar. A gente quer atropelar, né? A gente é afoita, a gente quer, né, que as coisas aconteçam rápido demais. E aí é onde a gente escolhe caminhos errados. Então eu vejo dessa forma, mas tentar sempre. Na verdade, às vezes somos tão exigentes, na verdade, orgulhosos, isso. Às vezes o orgulho nos cega, né? Nos bloqueia tudo aquilo que é de bom que temos, porque a humildade faz com que a gente consiga ver o lado bom do ser humano, porque não existe a pessoa totalmente do mal. Ela tem um lado guardadinho dela lá, que tem um amorzinho escondido que tu consegue lá resgatar, né? Se não fosse assim, o que seria daqueles que às vezes a gente diz assim, ó, muitos dizem, tem que morrer, se não presta. Todo mundo presta, se a gente souber cultivar, buscar, né?
ir lá resgatar aquele amor que está escondido, aquela pessoa que se acha inútil, que todo mundo foi lá e desprezou ela. Alguém vai ter que dar a mão para ela. Assim somos nós temos que tentar no nosso dia a dia. E nós temos o dever maior, porque nós temos conhecimento e conhecemos as leis. E a cobrança vai ser maior de nós, que já somos conhecedor da doutrina. Então, aqueles que nunca nem sabem o que é espiritismo, nem sabe o que é reencarnação, nem sabe o que é a que a doutrina nos oferece, esses com certeza vão ser resgatados e vão ser aceitos. Agora, nós que temos conhecimento, ai, meu Deus. Aí é que a gente tem que se preocupar, né? Fazer essa reflexão todos os dias, tá bom? Espero que eu tenha respondido alguma coisa, se ficou alguma dúvida. Ou seria de nós que já fomos assim? Nós imagina o que nós já não fomos no passado, né, Miriam? Se hoje a gente ainda se considera imperfeito, numa outra existência a gente foi ainda menos perfeito, né? E vamos agradecer que hoje a gente é melhor. Obrigada, Rô. Então, meus amigos, esse é o momento especial da nossa vibração. E correspondendo ao nosso tema de hoje, eu vou fazer um convite, né? O Pedro e a Vera iam fazer a vibração, mas eles não conseguiram voltar. Então o anjo vai subir para fazer a nossa vibração. Mas eu não tenho ninguém para fazer aqui para nossa prece final, né? Então, assim, eu queria convidar que esse é o momento que vocês vão. Quem tem microfone, que pode falar, porque às vezes está com microfone, mas não pode falar, né? Mas, assim, esse é o momento, oportunidade, que alguém, que eu tenho certeza que alguém aqui, como a Vera lá levantou, né, a mãozinha para fazer a prece inicial, após a vibração, vai fazer uma prece bem bacana para gente. Uma prece pode ser simples, pode ser o Pai Nosso, pode ser o que vocês quiserem, tá? Agora, eu vou esperar a mãozinha levantar, quem quiser, quem puder, né, tomar essa iniciativa, que é um exercício, gente. A Umici pode fazer, o GG pode fazer, quem tiver microfone que quiser fazer. É a nossa iniciativa, é o nosso momento de treinar, né? Treinar o que a gente está aí se predispondo aí nos estudos todos os dias, tá? Ok, a gente pode. O som da Umici está ruim. Mas enfim, a gente tem até após a vibração, vou passar agora para o anjo. Anjo, pode levantar sua mãozinha. Tem tanta gente que frequenta a sala que a gente gostaria de ouvir aqui também, né? E a gente pode tentar, ok? Estou descendo. Olá, boa noite a todos. Vocês me ouvem? O som está ok? Ok, obrigado. Fegari, welcome always. Pleasure meet you here again. Boa noite a todos, então. Falei com a nossa amiga Fegari, que fala o inglês, e as boas-vindas a ela. E agora, então, que nós possamos passar para a vibração, onde é o momento de irradiarmos para aqueles seres que necessitam de luz, de paz, de harmonia, de reorganização celular através da sua saúde. Dessa forma, então, postem os nomes na tela ou mentalizem as pessoas às quais que vocês querem que recebam esse influxo, essa irradiação, para que possamos assim, então, levar as mais nobres vibrações de virtude, de luz e de paz a esses nossos queridos irmãos e semelhantes. Que possamos então assim, através dessa vibração, tocar essas pessoas e assim então ajudá-las de alguma forma. Então vamos relaxar. Se quiserem também pode colocar um copo de água ao lado do PC, para que a espiritualidade amiga possa colocar a virtude, possa fluidificar essa água, colocando as bênçãos necessárias para cada um de nós.
Ou se não colocaram, pode dar uma fugidinha lá, pega um copo com água e deixa do lado do PC, para que nós todos possamos então assim nos beneficiarmos deste momento. Então, meus queridos irmãos, vamos relaxar o nosso corpo e a nossa mente e assim então mentalizarmos os nossos entes queridos, encarnados, desencarnados, para que possamos então assim levar até eles essas vibrações de luz e de paz, que esse momento então tão inspirador permita a nós todos subirmos o grau de vibração do nosso corpo e da nossa mente e atingirmos pontos distantes do nosso ser, do nosso corpo físico, e assim então levando os benefícios da luz divina através de nós, aqueles mais necessitados que nós mesmos o somos. E assim então, Senhor, estamos cumprindo a lei da caridade e do amor, levando então aqueles que mais precisam de nós mesmos as bênçãos de luz, de paz e de carinho. Ó Senhor, que possamos sorrir sempre aquelas pessoas, pois o sorriso tem a bênção da cura, de elevar o ambiente, trazendo luz e paz. E assim então, Senhor, que possamos ser sempre um ponto de luz para essas pessoas, pois o exemplo vale mais do que 1000 palavras. E assim então, sendo um ponto de luz, seremos exemplo e proporcionaremos a outras pessoas também serem esse ponto de luz, espalhando um ao outro essas vibrações de luz e de paz. Vamos vivendo e sentindo melhores, que possamos a cada dia mais termos a força, a luz, o carinho com os nossos semelhantes, pois só assim, aplicando a lei da caridade, poderemos ser salvos. Então, Senhor, nos ensina cada vez mais a lei do amor, e assim então nos sentiremos melhores e mais fortalecidos. Assim então, que as nossas vibrações atinjam também não só os nomes que estão sendo postados ou as pessoas que estão sendo mentalizadas, mas que as nossas vibrações atinjam também todas as pessoas que se encontram neste momento no leito de hospital, que se encontram no cárcere, pagando duras penas por aquilo que fez, e até mesmo as pessoas que estão lá presas sem nada terem feito, que estão lá injustamente, possam receber o nosso fluxo de amor e de paz, e ela a paciência e a certeza de que tudo na vida passa, nesse momento também passará. E assim então, Senhor, livremos aos nossos inimigos também, livremos as pessoas que estão em todos os presídios espalhados por esse Brasil e por esse mundo. E só assim então, amando aos próprios inimigos, é que provaremos a Ti, Senhor, que verdadeiramente sabemos aplicar a lei do amor que Tu vieste nos ensinar. Então, Senhor, enfim, livramos para todo o mundo, para esse nosso planeta Terra, que ele possa ter vibrações de luz e de paz, e se fortalecer da degradação que nós seres humanos proporcionamos a ele. Tomamos a consciência que respeitá-lo, protegê-lo, é nos respeitar e nos proteger a vida de todos nós. Dessa forma, então, Senhor, sentimos bem agora, nesse momento, estamos harmoniosos e mais próximos de Ti, que possamos então ser pontos de luz e de vibração, não só agora, mas em todos os momentos e em todos os locais que venhamos a estar. Pois só assim então logaremos dias melhores, de mais luz e mais paz, e contribuindo para o mundo de regeneração cristã. Então, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre e amigo, nos fortaleça para que possamos ser sempre esse ponto de luz
vibrarmos nessa frequência uníssona de amor e de paz, vibrarmos nesse momento. Só assim, então, conseguiremos ser verdadeiramente felizes. Que assim possa ser, e que assim seja, meus irmãos, graças a Deus. Muita luz e muita paz a todos. Thank you very much, Pegari. Bye. Obrigada, Anjo, pela vibração maravilhosa. E seguindo, então, a nossa vibração, eu gostaria, então, de saber se alguém quer fazer a nossa prece final. Alguém vai levantar a mãozinha para fazer a prece? Ou eu vou ter que escolher? Gigi, você não quer fazer a nossa prece? Zeca? Vamos lá, gente. Vamos levantar a mãozinha. Vamos fazer uma prece bonita, bacana, de coração. A Rua vai fazer a prece? Então, tá bom. Vamos lá. Obrigada, Rua. Então, neste momento, vamos continuar nessa linda vibração que o nosso amigo, irmão, companheiro, anjo dos anjos, nos proporcionou aqui na sala. Vamos juntos, então, agradecer a Deus, encerrar esses nossos estudos com uma linda prece. Que essa prece possa nos envolver, nos dar a paz interior, como disse o nosso amigo anjo. Então vamos juntos. Louvado seja Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes, no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. De espírito reverente, chamamos por teu amor, pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas. Nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos o passo para a estrada corrida, sustenta-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tuas bênçãos, que nos consola e levanta, que a tua doutrina santa vibre pura e vive em nós. Faze, Senhor, que nós todos, na caminhada incessante, possamos ouvir-te a voz. Ampara-nos a esperança, socorre-nos a pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, hoje e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te no tempo do coração. Que assim seja, que Deus nos ilumine, nos proteja, hoje e sempre. Tô descendo, Miriam.